Primeiramente, boa noite, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. Estou muito feliz em poder estar aqui falando um pouco mais sobre Jesus, sobre a palavra dele, porque não tem coisa melhor na nossa vida do que a gente parar para compartilhar um pouco sobre o nosso amado Jesus, sobre o nosso Deus, sobre a manifestação do Espírito Santo. E agora eu quero falar um pouquinho, né, sobre o Pentecoste, que é o período do Shavá, que é o período que a gente entende onde tem um derramamento do Ruach, que no hebraico é o derramamento do Espírito Santo. Então é a concretização de uma promessa que Deus deu para Joel, no capítulo 3, no versículo 1. E a gente tem se deparado nesse período, né, um período hebraico, ele está dentro das três festas, né? A gente vê a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa da colheita. Então, tudo no reino espiritual, que é aquilo que Deus mandava para o povo dele concretizar, trazia sobre eles também uma unção específica. E apesar de estarmos no período da graça, a gente requer e coloca diante de Deus para que essa unção, esse derramamento do Espírito Santo que Deus derramou sobre o povo dele, que ele possa estar derramando sobre nós. E esse período é muito lindo. Eu estava conversando até com Lely, que é a intercessão, a líder de intercessão da Igreja de Deus. E a gente estava falando um pouco sobre realmente esse período do Pentecoste. E eu estava vendo um pastor que eu gosto muito, chamado Paul Washer, e ele fala sobre a questão do avivamento. O Pentecoste em si, o avivamento em si, não é só o derramamento do Espírito Santo. Não é só a gente receber aquilo que o Espírito Santo tem para derramar sobre nós, sobre a nossa vida. Mas o verdadeiro avivamento é aquele que vem de uma maneira que não fica só em nós como igreja, mas impacta aqueles que estão ao nosso redor. Ele fala que o verdadeiro avivamento é aquele que quando ele chega em um ambiente, porque quando Jesus entra em um ambiente, o ambiente nunca mais é o mesmo. Quando o Espírito Santo vem em um lugar sobre uma vida, aquela vida nunca mais é a mesma. Então ele mostra justamente isso, de que o Pentecoste, ele se expande de um modo que você é corpo e templo e morada do Espírito Santo. Então, onde você está, a unção de Deus está sobre a tua vida. Então, Deus quer te usar, Deus quer nos usar como igreja para que a unção dele, a glória dele se expanda de uma maneira que onde na nossa cidade, onde nós moramos, sobre o Brasil, não haja mais prostíbulos, porque as pessoas são todas cristãs. Então, ninguém mais se vai ser corrompido a um pecado, onde não haja mais prisões, porque não há mais ladrões. Porque é justamente isso, o avivamento que Deus tem para o seu povo é de uma maneira que impacte a nossa vida tão grande, que abra mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então eu creio nesse ruach, eu creio nesse avivamento que Deus tem, eu creio que esse período específico é um período que os céus estão abertos e a glória de Deus está manifesta para derramar sobre a igreja essa unção a qual Deus já tem pronta, já está pronta para ser liberada. E a gente tem que estar apto para entender, discernir, alinhar como igreja e estar pronto para declarar de que o Brasil tem dono, que o Brasil é do Senhor, que a sua casa é do Senhor. Então permita agora que o ruach do Senhor, que Yahvé, que é o nosso Deus, ele entre na sua casa, entre nas gavetas mais secretas do seu coração, que ele entre agora no seu casamento, que ele restitua, que ele retire todo adultério, toda prostituição, que ele tire todo o vício, toda lascívia, tudo aquilo que tem te afastado, e que nesse propósito você, sua casa, sua geração possa vivenciar o verdadeiro avivamento, que vocês possam vivenciar o derramado do Espírito Santo, que vocês possam vivenciar o verdadeiro Pentecoste. É nisso que vem a essência da festa, é nisso que vem a essência da glorificação a Deus. E aí depois a gente vê na história que consigo vinha a festa da colheita, que a festa da colheita era a entrega de agradecimento a Deus por tudo que Deus já tinha feito. Mas para viver o Pentecoste, para viver o derramar, você precisa abdicar daquilo que você quer, do seu pecado, para se colocar diante de Deus e viver o que o ruach, a unção de Deus, tem sobre a sua vida. Eu recebo, Senhor. Aleluia. Receba em nome de Jesus esse ruach de Deus. Glória a Deus. E vamos abrir a nossa Bíblia agora, em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho,
Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Também os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomara o teu servo, o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu a água, os quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, eles se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então, pessoal, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração com essa mensagem. E eu já tinha preparado outra mensagem para estar compartilhando com vocês. Mas o Senhor falou que era isso e eu creio que essa palavra tem um endereço certo. Então, eu declaro nesse momento que toda a dispersão de Satanás, tudo aquilo que Satanás tinha tentado para tirar a atenção de cada pessoa, seja desfeito agora no reino espiritual e físico, no nome de Jesus, e que essa palavra penetre o coração daqueles a qual o Senhor tem chamado e tem mostrado. Eu sei que você não está vendo essa mensagem em vão, então eu sei que o Espírito Santo tem algo profundo para o teu coração. Nós vemos nessa passagem que Elias e Eliseu, a gente já tem uma linhagem de que Eliseu, ele era um agricultor, né? Que a gente pode acompanhar durante a história, que ele era um agricultor. E quando Elias chega diante de Eliseu, ele simplesmente tira o manto e põe em cima de Eliseu. E naquele momento que ele põe o manto sobre a vida de Eliseu, Eliseu já entendeu o chamado que Deus tinha sobre a vida dele. Então a palavra diz que ele vai onde ele estava e queima tudo. Imagine na sua cabeça, ele era um agricultor que tinha sua vida pronta, tinha seu meio de sobrevivência, tudo equipado, ele já estava cômodo naquilo que ele tinha feito a vida toda. Mas no momento, a Bíblia diz que no momento que Elias o encontra e lança sobre ele o manto da unção, ele subentende e entende em si de que Deus o estava chamando. E ele volta, ele pede para o profeta Elias esperar um momento, ele volta e ele queima todas as suas carroças, ele queima as suas plantações, ele taca fogo. E quando eu estava lendo essa mensagem, o Espírito Santo falou: Filha, muitas vezes eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para os meus filhos. Mas a gente está tão focado naquilo que a gente sempre sabe fazer,
que a gente deixa de experimentar o sobrenatural de Deus. Então, quando o profeta Eliseu, ele volta e queima, ele está dizendo para todo mundo, eu estou queimando o meu ponto de segurança. Isso significa que lá na frente, se Deus fizer, ele é Deus. Também se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não vou retroceder, eu não vou olhar para trás. Então, quantas vezes a gente tem parado na nossa vida de viver algo a mais com o Senhor, de viver o propósito que Ele tem para nós, porque estamos amarrados a coisas do nosso passado, a coisas que nos prendem, que nos limitam a viver aquilo que Ele tem reservado para nós no futuro. Então, nós vemos a percepção de que Eliseu era um homem decidido. Ele sabia quem ele era diante de Deus, ele não teve dúvida daquilo que Deus tinha colocado sobre as mãos dele. E aí a gente vê uma jornada dele de aprendizado ao lado de Elias. E quando Elias ele está pronto, que Deus vai levar ele para o céu, que foi o que a gente leu agora, a Bíblia diz que ele vai em vários lugares. Ele vai a Betel, vai a Jericó e vai ao Jordão. E nessa sequência de ações, desse caminho, ele se depara com vários profetas. E os profetas sempre falam, você sabe que o seu Senhor vai ser levado. E Eliseu fala, cala-te. Eu acho que no interior dele ele já sabia que ele ia, mas a liderança de Elias para ele era tão gostosa, era tão boa, que no fundo do coração dele ele sentia a falta, ele já sentia a falta de Elias. Mas ao mesmo tempo ele entendia que ele estava pronto para estabelecer o propósito que Deus tinha com ele. Porque a palavra diz que quando ele sobe ao céu, Eliseu rasga suas vestes. E lá no Antigo Testamento, quando as pessoas rasgavam as vestes, simbolizava um momento de tristeza. Então, ele tinha acabado de receber uma unção que Deus tinha liberado sobre a vida dele, porque ele chega diante de Elias e diz, eu quero a unção triplicada daquilo que Deus tem na sua vida. Nossa, é algo assim extraordinário, né? O sobrenatural de Deus. E Deus acabou de liberar sobre a vida dele algo assim de que ele iria viver infinitamente mais do propósito que Elias tinha vivido. Então, quando ele vê isso, ele sente a perda, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que os profetas que estavam ao redor, eles olham para ele e dizem, e agora? Quem é que está com a unção? E ao mesmo tempo ele se levanta, pega o manto que Elias tinha deixado quando cai da carruagem, toca na água e a água se abre. E ali Deus se revela aos olhos dos profetas que estavam ao redor e aos olhos também de Elias, que o chamado dele estava começando diante de Deus. Ele teve o tempo de aprendizado e agora chegou o tempo de Deus estabelecer o propósito dele, o ministério dele. E aí a gente acompanha vários reis, vários sacerdotes que são estabelecidos e são concretizados. A aliança que Deus tinha sobre Israel é concretizada através de Elias, através de Eliseu, porque ele vem com a unção e vai delimitando sobre todos os reis. Quando o rei está sobre o domínio a qual Deus estabeleceu, ele libera a bênção sobre a vida de Israel e de Judá. Mas quando o rei não está seguindo os propósitos de Deus, ele também chega e exorta, ele também chega e fala aquilo que Deus desejava. Então, o que eu quero fazer que a gente possa refletir nesse momento é de que, muitas vezes, e Deus tem levado a gente a um patamar mais alto com Ele. Deus já tem uma unção liberada sobre nós. Deus já tem um período profético, né? Esse Shavuot que nós temos vivido é esse período profético. Eu creio que aquele encontro marcado quando Elias pergunta a Eliseu aquilo que ele quer, é o que Deus está perguntando para você nessa noite. O que queres que eu te faça? Os céus estão abertos, a manifestação da glória de Deus está liberada sobre você. Mas o que você quer que eu te faça? O que você está pedindo nessa noite, e tenha cuidado naquilo que você pede, porque o propósito de Deus é manifesto segundo aquilo que a gente fala. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz lá em Provérbios que a boca tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Bastou uma palavra sobre a vida de Eliseu, que a liberação da vida de Elias para a vida de Eliseu, que Eliseu já se alavancou no propósito que Deus tinha. Mas outro patamar também que eu quero fazer você pensar nesse momento é de que a cada lugar onde Deus tinha levado eles a caminho do Jordão, a caminho do propósito, Deus tinha colocado
vários profetas, como a gente pode perceber. A cada lugar, Deus ia confirmando com o mesmo recado que Deus tinha, de que havia chegado o tempo de que Elias iria para ser guardado. Mas a gente também vê que em todos eles, Elias vira para Eliseu e fala: você quer ficar aqui? Fique aqui. Ele até ordena para ele. Ele diz: não, meu senhor, eu vou com você até o fim. Aleluia. Eu vou com você até o fim. Isso é uma chave tremenda, porque muitas vezes Deus estabelece lideranças na nossa vida, a qual você sabe que a liderança precisa que você o acompanhe, que você vista a camisa, que você vá junto, que você seja... Deus já te capacitou. Meu pai falou uma coisa para mim uma vez que cravou muito no meu coração. Muitas vezes eu falava: pai, tá precisando fazer isso na igreja, tá precisando fazer isso. E ele virou para mim e falou: filha, se o Espírito Santo tá mostrando para você que precisa ser feito, é porque ele quer que você faça. Então, da mesma maneira como Eliseu recebeu a unção, mas ele não recebeu a unção só porque era direito dele, porque tocou no coração de Deus. Ele recebeu a unção porque ele perseverou. Ele foi até o fim. Ele disse: você é o meu líder, eu vou seguir você onde quer que você esteja. Eu sei o Deus que você serve e eu quero isso também na minha vida. E a gente vê que os profetas que estavam ao lado dele, a Bíblia diz que eram em torno de 50 profetas. Nenhum deles se prontificaram para ir, porque na mente deles eles já sabiam que Elias seria levado. Eles já sabiam que Elias iria morrer. Então ele simplesmente se despeça e fala assim: eu vou me despedir de Elias, tu vai te embora para onde tu queres e eu vou ficar aqui, é mais cômodo para mim. E é justamente isso que Deus eleva a gente a entender outra chave profética. Primeiro ponto: você nunca vai sair do ambiente que você está, se você não se juntar com as pessoas que têm a unção que Deus quer liberar sobre você. Você nunca vai deixar de viver tomando leitinho, ficar tomando aquele alimento que é fresquinho, enquanto você não ter o entendimento de que chegou o tempo de comer comida forte, chegou o tempo de ir para a batalha, chegou o tempo de entrar numa batalha espiritual. Se tua família está se despedaçando diante dos teus olhos, chegou o tempo de colocar o joelho no chão de madrugada e orar. Porque se Deus está mostrando para você, é porque Ele já te estabeleceu na tua casa como coluna. Se Deus está mostrando para você que o seu casamento não está dando certo, é porque Ele já te estabeleceu e você tem poder para requerer isso, para dizer: Senhor, eu estou aqui guerreando, eu sei que Tu és o meu Deus, eu não aceito isso, eu não aceito minha família estar em depressão, eu não aceito ser fiel na casa de Deus e estar sendo roubada. E é justamente isso, a gente nunca vai deixar de viver a superficialidade daquilo do nosso cotidiano, enquanto não mergulharmos diante de Deus. O profeta Eliseu, ele entendeu isso, então ele não se comparou aos outros profetas, porque os profetas falaram: eu vou continuar aqui onde eu estou, que eu estou fazendo meu papel, vou ficar aqui com as mesmas pessoas, e já que Eliseu quer te acompanhar, ele te acompanha. E é justamente isso, aquele que acompanha, aquele que persevera, aquele que foi até o fim, ele recebeu a unção que nenhum dos 50 recebeu. Então Deus está te dizendo nessa noite: não importa como esteja a tua situação, se você perseverar, se você for até o fim, se você se juntar com aquelas pessoas que Deus colocou para alavancar o teu chamado, para liberar sobre você a unção profética que Ele tem sobre você, você vai receber a unção triplicada, você vai receber tudo aquilo. E o fantástico que Deus nos mostra é que quando estamos nele, as demais coisas todas são acrescentadas. Então quando você mergulha diante de Deus, a sua casa é consertada, a sua família é alinhada, os seus sonhos são reconquistados, porque você não sonha mais a sua vida, mas você sonha aquilo que o autor da vida projetou para você, aquele que antes da fundação do mundo pôde parar tudo para sonhar e para liberar sobre sua vida. Então, quando os profetas chegam, no final do capítulo a gente lê que ele vira assim e fala: com quem será que está a unção que estava sobre a vida de Elias? Porque Elias era um ícone, Ele andava e realmente ele demonstrava a glória de Deus onde ele passava. E eles param e eles ficam observando: com quem será que está? Com aquele que perseverou até o fim.
com aquele que lutou, com aquele que soube reconhecer o que Deus tinha para ele, não perdeu tempo, porque ele poderia ter dito assim: eu vou deixar a minha carroça aqui, eu vou deixar minhas plantações, meus bois, eu vou deixar minha casa aqui toda equipada, tudo pronto, porque se lá na frente algo não der certo, eu volto para o meu comodismo. Mas Deus está te dizendo nessa noite que essa quarentena não é em vão. Tudo isso foi preparado por Deus para que você pudesse parar e ver que até quando você vai permanecer numa mesmice espiritual, em uma zona de conforto, para poder entender que Deus parou o mundo para poder você ser alinhado ao propósito que Deus tem na tua vida. Quanto tempo já foi perdido? Imagina o tanto de vidas que deixaram de ouvir a palavra de Deus, o teu testemunho, tudo aquilo que Deus fez na tua vida, por causa de vergonha, por causa de timidez, por causa de dizer assim: eu ainda não estou preparada. E é justamente isso, quando o Gideão chega diante de Deus, ele disse: Senhor, me conduz, porque eu não sei. E Deus levanta os 300 e diz: troca a trombeta. Toca a trombeta, se levanta, faz aquilo que eu estou te mandando tu fazer, porque a peleja não é tua, a peleja é minha. A palavra de Deus diz que quando eles começam a tocar a trombeta, os próprios inimigos se confundem de um modo tão grande que eles começam a matar um contra o outro. E a batalha é do povo de Deus, a vitória é certa do povo de Deus. Então, a gente vê que Deus não tem negócio com gente frouxa. A gente vê que Deus tem negócio com gente que se levanta. Deus tem negócio com gente que está disposto a guerrear e a se colocar no propósito que Ele tem. Sim, meu Pai. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Aleluia. Oh, Deus de vitória. A Bíblia diz que ao chegar no Jordão, muitos olhavam, mas não conseguiam acompanhar e discernir aquilo que estava acontecendo. Para onde que Elias ia, o que significava a glória de Deus que estava naquele lugar. Eles não entendiam o propósito, mas ali Deus estava aliando Eliseu de uma maneira que estava estabelecendo Eliseu sobre aos olhos de todos os profetas. Então, a busca de Eliseu ao lado de Elias, durante muitos momentos, foram só eles dois e Deus. Foi o aprendizado, foi a busca, mas a honra de Elias foi na frente de Eliseu, foi na frente de todos os profetas. Porque Deus fez com que eles reconhecessem a glória de Deus sobre a vida de Eliseu. Porque Deus queria que eles reconhecessem que o chamado de Deus sobre a vida de Eliseu estava se iniciando. E ali eles contemplaram a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando Elias chega, ele torce o manto e bate na água. E a água se divide da direita para a esquerda e eles passam a pés enxutos. Isso é uma chave profética tremenda. Porque quando eles só evidenciam isso quando chegam no Jordão. Primeiro ponto, o Jordão era o último destino antes de chegar a carruagem de fogo. Para Elias. Então, para Eliseu, era o último destino de contato com Elias. E ao chegar lá, ele manifesta algo sobrenatural. Algo que só quem tinha realizado, só quem tinha vivenciado isso, era o povo de Deus quando estava saindo do Egito. Quando Deus quis honrar o povo dele saindo do Egito, quando o faraó vem atrás, e a Bíblia diz que o mar se divide e eles passam a pés enxutos. E a mesma manifestação que Deus faz num período com o povo dele, tirando eles do Egito, Deus traz sobre a vida de Elias e Eliseu naquele momento. Então Deus está dizendo para eles, a mesma libertação, a mesma unção e o mesmo poderio que eu estava com o meu povo num período hebraico, num período da libertação, eu estou sobre a vida de vocês. Então o mesmo milagre que a gente evidencia em que eles passam a pés enxutos, a gente vê que ao Eliseu concretizar o propósito dele ao lado de Elias, porque era o último momento. Então era o último tempo em que ele estava concretizando o propósito que Deus tinha junto com Elias. Então ele evidencia o mesmo milagre de passar a pés enxutos. De poder saber o cuidado de Deus. E ali Deus demarca sobre eles um novo tempo. Um novo tempo de liderança sobre os reinos que iria de vir. Um novo tempo de liderança, onde a bênção que Deus estava de sabedoria, de concretização sobre a vida de Eliseu, iria vir sobre os reinos
que estavam por vir, e consigo também seria a concretização da unção e da promessa que Deus tinha dado à vida de Davi, que Deus liberou sobre ele de que a descendência dele seria de reis. Então a vida de Eliseu, a unção que estava sobre a vida de Eliseu, a busca dele de estar ao lado de Elias, de estar incessantemente incendiário no coração pela unção que Deus tinha sobre a vida dele, não fez somente o fechar sobre ele. O que eu quero que você entenda é isso. Toda a unção profética que Deus tem liberado sobre você, todo o testemunho, toda a busca que você faz diante de Deus não é sobre você. Primeiramente, é tudo sobre Deus. É tudo para Deus e tudo para a glória de Deus. É tudo para saber que ao chegar no final, num propósito, num destino certo, você vai passar a pés enxutos. Então a gente se depara a um milagre, a gente se depara a um ambiente espiritual que a gente vive um sobrenatural de Deus. A gente vivencia um milagre que não é todo mundo na face da terra que vai vivenciar isso. Então Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te levar a patamares altos e a viver experiências únicas e sobrenaturais com Ele. Mas você só vai viver isso, primeiramente, quando você queimar o seu passado, quando você soltar de vez e dizer: Deus, eu me lanço diante de ti, sabendo que o Senhor é aquele que vai me levantar como uma águia, sabendo que o teu propósito para a minha vida é tão mais alto do que o conforto que eu tenho hoje, de uma maneira que eu não quero a segurança que eu tinha, eu não quero o comodismo que eu tinha, mas eu quero cada dia mais crescer diante de ti. Eu quero evidenciar, eu quero alavancar sobre a minha vida, sobre a minha geração, sobre a minha descendência, a tua fala, a tua unção, o teu novo, tudo aquilo que o Senhor tem para receber. Tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Os profetas sabem que Elias está chegando ao fim da sua jornada, mas eles estão tão confortáveis em ficar para trás e não seguir para a jornada. Somente Eliseu se recusa a ser deixado para trás. Não é coincidência o fato de Elias dar repetidamente a Eliseu a oportunidade de retornar. Ele até ordena: fique aqui. Ninguém menosprezaria Eliseu se ele parasse em Betel, se ele permanecesse em Jericó, ou se ele não deixasse a segurança de Gilgal. Mas somente quando Elias e Eliseu estão sozinhos, no outro lado do Jordão, é que Elias finalmente faz a pergunta: o que posso fazer por você? É algo assim extraordinário, porque muitas vezes a gente vive uma vida com Deus de sou 10 anos cristão, sou 15 anos cristão, e todo esse tempo eu estou orando por algo, mas Deus nunca liberou essa bênção para mim. O que eu tenho para te falar nessa noite é que Deus é o teu Pai mais interessado em te abençoar. Isso. Glória a Deus. Mas Ele só vai te abençoar quando você deixar a oportunidade de ficar para trás e seguir a ordem de chegar num propósito no lugar certo. Porque quando você estiver alinhado ao propósito, ao desejo de Deus, Ele vai chegar para você e vai perguntar: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Eu sou teu pai e eu quero agradar o teu coração como meu filho. Mas se eu der hoje para você o que você está pedindo, você não tem maturidade para receber. Você vai ser como um filho que eu tenho uma herança e eu dou na sua mão para uma criança de 5 anos. Pense comigo, se você tivesse um filho de 5 anos, você pegaria toda a sua herança, tudo que você passou sua vida conquistando e daria nas mãos dele e diria: pronto, filho, agora você vai sustentar a casa, você vai pagar as contas, você vai fazer tudo. Ele não teria entendimento para isso, ele não teria sabedoria para isso. E é justamente isso. Quando Eliseu chega diante de Elias, os outros profetas não o acompanham. Não era somente pelo fato de que eles escolheram ficar para trás, mas era o fato porque Deus sabia que o que havia de ser liberado sobre a vida de Eliseu, eles não iriam suportar. Eles não iriam aguentar. Então a glória que Deus tem para derramar sobre a tua vida, não é todo mundo que está ao teu lado que vai receber. Então quando Deus arrancar pessoas do teu lado,
Pare de questionar Deus, pare de ficar perguntando por quê. Mas saiba que há um novo tempo chegando para a sua vida. Há pessoas que Deus vai chegar para te alavancar e te colocar como flecha para ser liberado ao propósito que Ele tem. Há um novo tempo, há um Shavate, há um Pentecoste, há uma unção do Espírito Santo. Nós podemos sentir que hoje em dia, um pouco do que a gente sente, né? Eu tenho vivido uma série assim com um pastor chamado André Fernandes, que eu amo. E ele fala muito sobre a questão de incendiários. Até que ponto você quer incendiar o seu coração pelo Senhor? Nós temos vivido esse período de quarentena, nós temos vivido esse período onde nós podemos sentir no reino espiritual que há um peso. Mas nós também sentimos que há uma liberação profética para aqueles que creem. Nós nunca temos vivido algo tão intenso com o Espírito Santo, de poder ouvir a voz dele tão sensível. O Espírito Santo está de uma maneira assim que ele quer falar ao seu coração. Então, onde quer que você esteja nesse momento, dobre o seu joelho, se derrame, rasgue o seu coração diante de Deus, porque aquilo que ele tem para você nesse momento, ele há de trazer a sua memória, ele há de trazer os sonhos dele, ele há de liberar sobre sua vida uma identidade, um propósito que você nem imaginou que pudesse ter. E para finalizar, eu quero puxar um pouquinho da atenção. Quando Elias ele sobe, depois que Eliseu fala para ele que ele queria a unção triplicada, Elias ele põe um porém, né? Ele diz: se quando eu estiver subindo aos céus, você vê e o meu manto cair, é porque o seu pedido foi atendido. Primeiro ponto, Elias ele fala sim, porque ele sabe que a manifestação da glória de Deus, só quem pode dar a glória é Deus. Aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, só pode viver, é uma chave profética. Mas só quem ativa, primeiramente, é o seu posicionamento e depois o Espírito Santo. É a sua busca, a sua intimidade com Deus que vai fazer com que essa chave seja ativada e as portas do reino espiritual, que se concretizam no reino físico, seja liberada sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem para você, antes mesmo da fundação do mundo, como a pastora Kátia falou logo no início do culto, já foi liberado sobre a sua vida. Mas é a sua intensidade de busca, é a sua intensidade de intimidade com Deus que vai fazer com que essas chaves proféticas sejam inseridas nas determinadas portas e sejam ativadas sobre você. O segundo ponto, Elias sabia que a Deus iria concretizar sobre a vida de Eliseu. Mas ele não sabia se o pedido de Eliseu estava também no coração de Deus. Então, quando ele fala, se eu subir, você vê, e o meu manto ser deixado, é o sinal de que a unção está sobre a sua vida. Então, esse sinal não era só para Eliseu, mas era um sinal profético de Deus sobre a vida de Eliseu. Porque Deus estava dizendo assim, eu concordo com o que o meu servo está pedindo. É da minha vontade. Então, nesse momento, eu estou liberando. E também para as nossas vidas. Porque quantas vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos orando, estamos buscando. E eu já ouvi muito falar assim, eu sempre oro por isso, eu não vou orar mais. E talvez naquele dia que você disse que não iria orar mais, eram os dias que o céu estava aberto e tinha chegado o momento certo para Deus dizer assim, é do meu coração, chegou o tempo, eu vou liberar essa bênção para minha filha, para o meu filho que está orando há tanto tempo quanto a isso. Nesse momento você está perto. Então a nossa persistência, a nossa fidelidade quanto à fidelidade de Deus é imutável. A fidelidade de Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que Ele fez ontem, Ele está pronto para fazer sobre nós. Não é que no tempo que Eliseu e Elias tinham vivido, não tinha os desafios que nós vivemos hoje. Tinha. E eram diferentes, mas existia. Mas mesmo assim eles perseveraram na certeza de crer em quem eles são diante de Deus, crer no propósito que Deus tinha sobre eles e de vivenciar isso.
Então, quando eu queimo as minhas carroças, quando eu abro mão do meu passado, quando eu arranco as correntes de vícios, de prostituição, de lascívia, de promiscuidade, e eu digo, eu realmente abro mão, o Espírito Santo vem aqui, eu não consigo sozinho. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o seu ajudador, ele está ao seu lado. Ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós estávamos no céu. Mas é a graça de Deus que nos molda a chegar no propósito que ele tem. É o coração sincero diante de Deus. É o seu quebrantar diante do Senhor que derrama o coração dele para nós, como filhos, estarmos recebendo. E o terceiro ponto, que eu acho assim magnífico, na minha percepção, é de que quando Elias, ele fala para Eliseu, quando o meu manto recair sobre ti, significa que está acontecendo a unção nova, o propósito novo, o tempo novo a chegado, o tempo novo. O tempo novo é chegado, o seu chamado está marcado, o seu ministério. Aqueles que duvidaram, há de ver quem eu sou na tua vida. Aqueles profetas que não quiseram chegar até aqui, que estão ali ao redor do rio, que estão ali só observando o que vai acontecer, não chegaram a pisar no sobrenatural. Mas você que está aqui não só pisa, como come, como vive, como veste, como se derruba, como mergulha e sabe que nada nesse mundo se compara à glória que há de vir. Então, o manto de Deus, o manto que estava sobre a vida de Elias, quando ele deixa e Eliseu pega, isso Deus está remetendo ao início da história de Eliseu. Porque quando Elias encontra Eliseu, e ele diz assim, eu estou encontrando o profeta mais novo, que vai ser aquele que vai me substituir no meu ministério. Então ele chega sobre Eliseu e põe o manto. Quando ele põe o manto, Eliseu entende que havia chegado o tempo dele deixar tudo para trás e se lançar diante do propósito de Deus. E ele deixa e ele obedece. Até que ponto você tem obedecido aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos para cumprir, para viver o sobrenatural? Porque querer viver é uma coisa, mas se posicionar, obedecer, abrir mão de tudo aquilo que você ama, para realmente renunciar e ter de Deus aquilo que Ele tem para você, é outra coisa. Aleluia! Então, na cabeça, no reino espiritual, Deus está revelando que o manto do início, o da história de Eliseu, não, ele tinha sido só sobre Eliseu. Ele tinha colocado para marcar. No reino espiritual há um ambiente, uma linhagem temporal em que naquele momento Deus marcou sobre a vida de Eliseu o início do seu ministério. E a obediência dele, o deixar para trás, o renunciar, mostrou aos olhos de Deus realmente o coração quebrantado dele, então ele estava sendo apto para receber. Mas durante todo esse percurso, até chegar o dia em que Elias é levado, ele está sendo moldado diante de Deus. Ele está sendo trabalhado. Então a liderança que Deus colocou e Deus estabeleceu na tua vida, não foi só tu que escolheu. Foi o Senhor que escolheu sobre você. Então, quando você honra a liderança que está ao seu lado, quando você reconhece a unção de Deus sobre a vida deles, eles vêm e liberam o propósito de Deus sobre você. Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é passado para eles e eles, com discernimento, passam para nós. Então, o primeiro ponto, não tem como viver uma vida de prosperidade, uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade, se você não sabe respeitar a sua liderança. A Bíblia diz que a desobediência à liderança, a desobediência de você não se colocar a predispor diante de Deus, é como lascívia e feitiçaria aos olhos do Senhor. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente diz, não, isso é uma besteira, isso é uma fofoquinha, isso é não sei o quê, mas isso aos olhos de Deus é terrível. Olha a maldição que você está lançando sobre você, olha a maldição que você está trazendo para o seu lar. Então, o propósito de Deus para nós requer que nós abdiquemos de coisas no passado. Requer que nós queimamos as carroças. Requer que nós deixemos para trás tudo que nos prende de alavancar no propósito que Ele tem. Então, a gente enxerga que o manto que Deus estava derramando agora, naquele momento, Deus havia só colocado sobre a vida de Eliseu e retirado
para a vida de Elias novamente. Então foi um marco no reino espiritual. Mas agora, quando Elias sobe, o manto é derramado sobre a vida de Eliseu de uma maneira que o manto é dele. Então, chega um momento onde ele está apto para receber, ele está apto para viver, ele está apto para discernir e ele está apto para saber de que as promessas de Deus não estão só pelo que ele falava, não estão só pelo que Elias falava que ele viveria, mas agora ele vive, mas agora ele proclama, mas agora ele vê a glória de Deus. E depois a gente vê tantos milagres que Deus vai concretizando através da vida de Elias. A gente vê o milagre quando ele chega na casa da viúva e aí faz a multiplicação da farinha. A gente vê depois quando ele chega na casa daquela mulher que ela era rica, né? Ela tinha tudo e Deus simplesmente usa ele e ele ressuscita o filho dela. Então, de tantas coisas que a gente vê que nenhum daqueles 50 profetas que se abdicaram de sair da sua zona de conforto puderam vivenciar ao lado de Deus. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, mais uma vez, é que Deus tem um derramado do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele tem uma esperança para você que se sente perdido. Ele tem uma vida próspera, uma vida abundante para você que se vê perdido, confuso, que se vê totalmente sem esperança. E ele quer dizer nessa noite que não importa a situação que a gente está vivendo. Quando a gente se lança diante de Deus, quando a gente queima nossas carroças, quando a gente diz, não, Senhor, eu vou com você até o fim. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai ter, mas eu sei que a tua bênção está sobre a minha vida. E isso nos faz enxergar e nos faz ter a esperança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir infinitamente mais daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente imagina. E para finalizar, eu quero que você medite nesses versículos de um tempo de esperança sobre você, de um tempo de alinhamento, de um tempo onde o Pentecoste do Senhor está dizendo que não importa o que está acontecendo, e na versão mundial, essa epidemiologia que a gente tem vivido, mas a gente pode ver a graça e a glória de Deus sendo estendida sobre o nosso lar. Tem visto, o Senhor não tem permitido faltar nada, o Senhor tem se agraciado de nós, e o Senhor tem visto um povo que se levanta em meio à tribulação, que luta, que guerreia, que louva e que agradece, que tem um coração agradecido e honrado diante de Deus. Mas para você que se sente perdido, que se sente confuso, que muitas vezes tem deixado que a ansiedade gere no seu coração, eu quero gerar para você nessa noite. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança a vocês e um futuro. Em Salmos 42:11 diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada diante de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Em Salmo 146:5 diz, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Em Romanos 15:13 diz que o Senhor dá esperança, os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é você, é a graça, é o Espírito Santo, é o chavolte do Senhor sobre a tua vida. E em Efésios 1:18 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Em Romanos 5:1-2 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus. Por isso não aceite agora essa falta de sono, porque Deus já lhe deu sobre você a paz que excede todo entendimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele é o teu Deus, Ele é aquele que tem planos de um futuro glorioso para a sua vida. Ele é aquele que dá esperança em dias onde só tem proclamado mortandade
Ele nos dá esperança de vida, Ele nos dá esperança de certeza, nos dá esperança de um amanhã glorioso. E de saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a nossa confiança, nós estamos guardados debaixo da poderosa mão de Deus. Você tem dono, você não está sozinho, você tem uma igreja que se levanta em oração, você tem uma unção para ser liberada sobre sua vida. Então busque a Deus onde quer que você esteja e receba tudo aquilo no coração do Pai que Ele tem para derramar sobre você nesses dias. Eu não sei até quando vai proclamar essa quarentena, eu não sei até quando vai perdurar tudo isso, mas saiba que em tudo há um propósito. E maior são aqueles que perseveram, maior são aqueles que dizem, eu vou até o fim. Porque lá no fundo, o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? O que é que você quer receber? Então, se há muito tempo você tem orado por algo que não tem acontecido, é porque está chegando o tempo. Então, não desista. Nessa noite, o Senhor ministra ao seu coração a esperança. Continue firme, continue forte. Não deixe que Satanás entre com dúvida no seu coração nesses dias. Não deixe que Satanás entre com permutas dizendo, Deus não está me vendo, porque isso está acontecendo. Não questione a Deus. Simplesmente mergulhe. Queime toda desavença entre você, entre a sua alma. E saiba que maior é aquele que está com você. Maior é aquele que peleja as nossas guerras. Maior é aquele que está conosco. Nós somos o povo do Senhor. Então receba nessa noite tudo que vem do coração do Pai para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma noite abençoada. Aleluia, Senhor. Aleluia. Essa glória de Deus, essa glória do Pai, descendo esse manto de cura. Repanamassoria. Oh Deus, Deus de aliança, remanaias, ano de extraordinário, ano de vitória, ano de mudança, ano que Deus está provando e aprovando. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em ti bendiga. O meu nome é Rebacaio. Fui eu que te formei, fui eu que te criei. Fui eu que produzi, eu faço e eu desfaço. Epa, nanaio. Eu sou o Senhor da terra, quem governa sou eu, Senhor, querer mais. Sou eu que dou vida e tiro vida. Rakamadoro como sou. Muitos parados, sem minha providência, sem o meu agir. Brincam com meu nome, rebanácia, mas eu sou Deus que dou unção e faço sacerdócio sobre terra. Aramas, uso jovens, uso quem eu quero e falo com a terra. Orocomono, aos que pensam que são grandes eu desfaço e coloco a nada. Remananás, mas aqueles que são humildes eu vos exaltarei e vos convocarei para grandes sinagogas. Repacanararachai, eu vou deixar muitos despercebidos, vou deixar muitos também enganados que pensam que são e não são nada. Oramaná, sotokobotoshoe, sou Deus das nações. Repaná, sou Deus que vou aos campos de que ninguém chega. Ramatoyotoyachai, sou Deus que estou no controle de tudo. Quem impede o meu agir de Deus? Basta uma palavra minha na terra. Opa, tototoyashoria, canta Osana, epanananá, te coloca na posição de adorador, rabadó. Sabes como é um adorador, robodoshô? Troca as vestes, prepara a túnica, troca os teus sapatos, tira dos pés as sandálias, lamanachai, e enorrossô, entra-te, dispa de ti mesma, e entra nos meus átrios, e segundo o meu plano e a tua vontade. Não é o que tu queres, é o que eu quero. Sou bem decamadorechai, manto do Espírito neste manto do reprovia. De que eu subem deriguiasté, eu abro sepulturas, racamadorachaio, eu abro sepulturas sobre a terra, racamadorachaio, e mando descer alabarachura, espírito de vida sobre a morte. O recamadadachaio sobre endefai. Ai, a minha igreja clama, o meu chama sobe diante de mim. Repatatatataio, grande sou a terra e grandes serão as minhas cerebalassúrias. Manifestações, heremaná, dança, canta, ó Israel, bendize a oferta, celebra, nações de Israel, não temam, não duvidem,
Não tenham medo do inimigo das vossas almas, porque passam de trapos de imundícia. Nada são e são caídos por terra e quebrado em vossas voltas. Alabarachure canta. Passai revista nas vossas casas. Entrai com limpeza dentro dos vossos templos. Porque eu habito em lugares santos. Habito em lugares puros e minha paz deixo-vos convosco. Em meu tempo voltarei. Oh, Hanashayo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pelo teu Espírito. Obrigada pelo vento do Senhor nesse lugar. Obrigada por este homem, por esta mulher que ouviu este culto nesta noite e pelo soprar do avivamento, pelo soprar de gratidão que nós te damos, Senhor, durante todo esse mês de Pentecostes. Te damos durante todo esse mês, Senhor Jesus, aleluia, essa oferta de gratidão ao Senhor, pela vida daqueles que estão em nossa volta, pela vida daqueles que o Senhor traz para abrilhantar esta igreja viva, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Pela Bispo Nino, meu Deus, que é o líder sacerdotal desta igreja, que a mão do Yeshua esteja sobre ele, trazendo cura no seu corpo, trazendo avivamento na sua vida. Nós o abençoamos os pastores que estão debaixo da autoridade eclesiástica do bispo. Aí abençoamos a vida da pastora Graça Lacerda também, que está ligadinha conosco aí, nossa pastora amada, querida, a pastora do Carmo Falcão. Abençoamos a todo o povo de Deus, que Deus tenha estabelecido para estar conosco nesta aliança. E que a graça do Senhor, queridos, que o amor de Jesus Cristo e que a divina comunhão e consolação com o doce Espírito Santo sejam a constante em nossas vidas. Domingo estaremos juntinhos mais uma vez, adorando ao Senhor Jesus no grande culto, a partir das 18h30. Então convide os seus familiares para domingo estarmos juntos adorando ao Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.